Tá tudo muito parado. Vamos começar a mexer um pouquinho mais. Eu não quero ver ninguém parado aqui hoje. Vai! Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada e minha saída bendita será. Pois sobre nós há uma promessa e o que? Prosperarei, transbordarei. Olha só, os meus celeiros certamente se encherão. A tua casa terá sempre quando tu puser a planta dos teus pés, possuirei. Pois sobre nós há uma promessa. Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada e minha saída bendita será. Pois sobre nós é uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Ei, os meus celeiros fartamente se encherão. A tua casa terá sempre tua provisão. Onde tu puser a planta dos teus pés, possuirei. Pois sobre nós há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Pra direita, para esquerda, minha frente e para trás. Para a direita e o que? Para a esquerda, na minha frente, vai por todo lado. Sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. E agora, toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para nós. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Por todo lado sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Graças a Deus, nós somos abençoados. Essa música, ela é uma música muito antiga. Às vezes a gente olha e a gente pensa, bah, mas essa música aí nem é de jovem, né? Mas na verdade ela é uma música de jovem sim. Porque a gente vai se movimentando e a gente vai acreditando que a gente é mais que esses vencedores, que nós somos realmente abençoados. Sabe que eu tinha uma ideia, que esse louvor ele era um louvor que falava muito sobre bênçãos no sentido financeiro, né? A gente falava muito antigamente que nós seremos abençoados, que nós iremos prosperar. Mas nós precisamos entender, jovens, que nós vamos prosperar na nossa mente, por onde nós passarmos. Nós vamos prosperarmos se nós escolher o caminho certo que o Senhor quer que a gente venha trilhar. E para isso precisa de uma dedicação, um empenho, e a gente está aqui e a gente está juntos descobrindo qual que é o lugar que a gente tem que estar. Cada um tem um lugar que Deus escolheu para nós, para a gente estar. Cada um tem um lugar que Deus escolheu para reacender
alguma coisa dentro de nós, para reacender uma chama, para reacender um amor. A gente falou muito sobre voltar ao primeiro amor. E é isso que a gente vai continuar falando de tantas formas dessa noite. E eu quero que a gente cante um louvor que fala sobre um amigo. Nós encontramos um amigo, amém? Nós não estamos mais sós. Nós precisamos muito de amigos nas nossas vidas. Porque nós somos pessoas muito sós. A nossa geração é uma geração muito só. Mas nós somos esses amigos para as pessoas. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções são vazias, tesouros que um dia se consumarão. Ei, olha só. Então você veio, sim, e me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito em seu amor. Fala pra ele, não há nada, ei, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não tem nada melhor que a tua presença, Jesus, ei, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Eu não tenho mais medo, não tenho medo, eu não tenho mais medo de expor minhas fraquezas, oh, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas. Ele é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não tem nada melhor, nada melhor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que a presença. Nada melhor, não há nada, Oh, nada melhor, não há nada melhor e não há nada. Vai falando isso pra Deus. Nada melhor que a tua presença, nada melhor que a sensação de te ter. nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Tudo Ele faz, e eu quero ouvir as palmas juntos nesse momento. Torna o luto em festa, a vergonha em glória. Ele faz, traz beleza às cinzas. Só o Senhor pode fazer, vamos juntos. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer, Ele faz tudo. Só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Agora fala assim, não há nada, nada melhor, não há nada, oh, nada melhor, Espírito Santo, nada melhor, oh, que a tua presença, Senhor, que o teu Espírito, Pai, a tua paternidade, nada melhor. Ele tem tudo para nos completar, não há nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada,
Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. A gente cantou aqui, irmãos, que nós buscamos em tantos lugares no mundo. Nós buscamos preencher as nossas fraquezas, nós procuramos preencher os nossos vazios, e nenhum lugar conseguiu saciar esse vazio, assim como a presença do Senhor. Nós jovens, nós temos isso muito forte. A gente busca por prazeres o tempo todo, a gente quer achar prazeres em relacionamentos, a gente quer buscar ser preenchidos na nossa vaidade, a gente quer buscar preencher o nosso ego, o nosso orgulho, e nos tornar uma pessoa que nós não somos, só para ser aceitos no mundo que não vai nos entregar nada. Então entra nesse ambiente com o teu coração humilhado e dizendo: Senhor, é aqui que eu ganho tudo, é aqui que eu sou completo, é aqui, Senhor, que eu encontro vida para os ossos, Senhor, que já estão secos dentro de mim. A gente vai cantar novamente essa parte, porque ele torna de fato sim o luto em uma festa. Ele traz glória a uma vergonha, e ele traz beleza às cinzas. Tem belezas nas cinzas, tem belezas nos momentos de morte, tem belezas nos momentos de angústia. E isso nós vamos louvar o Senhor juntos. E eu quero pedir ajuda para vocês. Batam essas palmas como forma de adoração ao Senhor, dizendo: Senhor, entra nessas cinzas dos meus corações e faça, Pai, morada, Pai, e mostra para mim que tem beleza nas cinzas. Vamos juntos! Oh! Ei! Ele torna o luto em festa, torna o luto em festa, a vergonha em glória. Ele faz, traz beleza às cinzas. Só o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, sim. Faz de ossos soldados, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada. Vai cantando isso, querido. Vai dizendo para ti mesmo nessa noite que não há nada melhor de que estar na mesa da família, do que estar na mesa do pai com os irmãos, porque a investida do inferno para as nossas vidas é nos tirar dessa mesa que tem conselhos saudáveis para nós. O problema da nossa juventude, Vicky, tu estava trazendo para a gente, não é a falta de conselho, porque como a nossa juventude hoje ela é carente, ela busca conselho, mas ela busca conselho nos lugares errados. Por isso que hoje é uma noite aqui de muita alegria, uma noite de nós cantar de novo esse louvor dizendo: Senhor, não há nada melhor do que estar nessa mesa de conselho verdadeiro, conselho que vai curar o meu coração, que vai curar a minha alma, conselho que vai transformar aquilo que era luto para mim em festa, aquilo que vai transformar aquilo que estava perdido na minha vida e vai me dar um outro significado. É isso que essa mesa faz com a gente.
Por isso ministra de novo a tua alma, dizendo: Senhor, não há nada melhor, não há nada melhor. Fala isso para a pessoa que está do teu lado também, dizendo: não há nada melhor do que estar na mesa da família. Não há nada melhor, Vicky. Pode fazer. Não há nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, oh, nada melhor que o nosso Deus, que o nosso Deus torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. Só o Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro. Sim, Ele traz, faz de ossos soldados, faz do mar o caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer, se Ele faz, o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer o impossível, irmãos. Só o Senhor. Por isso, olha para a tua vida assim, hoje. Olha naquilo que Deus já fez, naquilo que Deus já transformou. É o impossível, é o luto em festa, é a vergonha em glória. É isso que Deus está fazendo com as nossas vidas. Por isso, fica com essa palavra hoje no teu coração, no meu coração, que não há nada melhor do que estar nessa mesa. Eu quero sair com isso no meu coração hoje, porque eu sei que eu corro um grande perigo de me acostumar com essa mesa e agora voltar os meus olhos para outros lugares e começar a desejar, né, outras mesas para mim sentar e achar que outras mesas são melhores do que essa, né? Graças a Deus. Obrigado, Vicky. Vamos dar sequência aqui nessa noite de alegria, de aprendizado, uma noite aqui de a gente aprender, né, da palavra de Deus, né, com aqueles que já estão há um tempo a mais nessa caminhada com Cristo, né? A gente tem que aprender isso também, nós jovens, né? A ouvir mais, a se submeter mais, a sentar, a ouvir os mais velhos, né? Ter esse coração humilde. Nós jovens, hoje a gente está muito agitado, né? De um lado para o outro, fazendo muitas coisas, e a gente perdeu, né? Essa virtude, essa qualidade de ouvir as pessoas mais velhas, né? E hoje a gente vai ter essa grande oportunidade aqui. E antes disso eu queria estar te convidando a estar participando, né? Se tu entende dos dízimos, das ofertas, se tu tem esse princípio já no teu coração, né? Que também é uma forma de tu expressar essa grande alegria que tu tem no teu coração, de poder estar participando dessa mesa, de que tu está se alimentando dessa mesa, que tu reconhece que tu faz parte, né, dessa família. Tu tem uma grande alegria e tu expressa isso também nos dízimos das ofertas. Então, se tu já tem isso contigo, a chave Pix vai estar aí nos comentários para ti estar também fazendo isso nesse momento. Antes de eu passar para a palavra, eu queria me desculpar aqui, porque no início do culto o som não estava saindo e só depois, né, ele começou a sair. Então eu queria pedir desculpas aqui por esse problema técnico. Qualquer problema que continuar, eu peço que vocês continuem participando aí nos comentários, como vocês sempre fazem, nos avisando também. Amém? Amém. Então vamos se organizando para a palavra, né? Hoje a gente tem um convidado muito especial,
Lipe já está aqui. E eu acho, Lipe, que a gente podia abrir um pouquinho mais de espaço aqui, ó. Botar essas caixas mais para cá, ó. Isso aí, para o pastor ter um pouquinho mais de liberdade, né? Hoje o pastor Alberto vai... Isso aí. Pastor Alberto, o nosso convidado especial, né? Não é sempre, né, pastor, que tu está à disposição, sempre com a agenda cheia, né? Então, quando a gente pode te receber aqui no culto dos jovens, sempre uma grande alegria para a gente, uma noite de muita alegria, não podia ser diferente, né? Então, fica muito à vontade aí. Amém. Para mim, que é uma alegria, sempre um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus, poder falar um pouquinho, né, daquilo que está no coração da gente. E esse culto de jovens, né, ele é um culto muito lindo, né, assim como todas as reuniões, né, da vida da igreja. São reuniões muito lindas, muito maravilhosas, especiais, que nos ensinam, que nos sustentam. E os jovens não é diferente, né? Eu venho meio fantasiado sempre de jovem assim, para não parecer tão ancião assim. E também para ajudar aqueles que tem gente aqui que já está chegando perto de mim, já não estão tão novinhos assim, eles botam as roupinhas, botam os paninhos para ficar mais novinho, mas eles... Aí, o Cronos, a idade Cronos, né? Hoje nós vamos falar do tempo. E a idade Cronos pega a gente, não tem jeito. Mas que bom a gente estar aqui, fico muito feliz com quem está em casa também, ou nos assistindo em algum outro momento, online. Também é uma oportunidade da gente estar perto, da gente estar junto. O que eu quero falar hoje, compartilhar e conversar, um bate-papo com vocês aqui, como é o nosso jeito, né? Bater um papo aqui, a gente tem liberdade de ir interpelando, de ir falando também. E essa é uma característica nossa, né, como comunidade, esses diálogos, essas conversas, essa participação, esse estímulo à participação. E então tu pode ficar bem à vontade, né, para fazer isso que a gente vai conversando. E o estilo dos jovens aqui é esse, né? Esse é o estilo de vocês aqui, né? O estilo participativo que eu gosto muito. Mas o que eu quero falar hoje, que eu quero conversar hoje com vocês, o tema que eu quero trazer hoje, fala em relação ao tempo. Vai falar em relação ao tempo. Vai falar em relação ao Cronos e o Kairos. Então eu quero a atenção de vocês, assim, que vocês se empenhem, se esforcem, né? Tentar ficar focado aí, para a gente poder, até para tu poder participar, né? Porque se tu não estiver focado, aí sim que tu não vai participar mesmo, né? Então procura estar atento, atenta, nesses instantes aqui, que a gente vai estar junto aqui, eu vou procurar ser breve, vou procurar ser rápido, mas procura estar junto comigo aqui. Procura participar junto, assim, para a gente poder fazer desse instante aqui um instante Kairos. O que é um instante Kairos? O instante Kairos é um instante de qualidade. É um tempo bem vivido, é um tempo onde a gente aproveita as oportunidades, né? Esse é o tempo que a gente consegue absorver as coisas. Às vezes a gente, na vida, né, a gente acaba vivendo anos e anos, a gente olha e diz assim, poxa, mas parece que eu não evoluí muito. Mas eu estou na igreja há tanto tempo, né? E estou ali, e já fui a vários cultos, às vezes participei de várias igrejas, e por que eu não evoluo? Porque, às vezes, sabe por quê? Porque tu não aproveita esse momento aqui como tem que ser aproveitado. Tu faz com que esse momento seja só um cronos na tua vida. O que é o cronos? É do grego, né? Do grego cronos e kairos, que fala do tempo, que a gente vai entender um pouquinho aqui. O cronos é o tempo decorrido que dá para a gente mensurar, que dá para a gente calcular, né? Que é medido por minutos, segundos, horas, dias, semanas, meses, anos, épocas, eras, né?
Esse é o Cronos, né? É aquilo que fala da quantidade, ele é quantitativo. E o Kairos fala daquilo que é qualidade, aquele tempo que chega de surpresa, e aquele tempo é o que a Bíblia fala que um dia e 1000 anos é a mesma coisa, é o Kairos de Deus. Mas para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho e passar rapidamente pela origem desse Cronos e desse Kairos, que é a origem grega, né? E a origem grega mitológica. Isso tem origem na mitologia. O que era o Kairos? Kairos era um dos titãs mitológicos, um deus, né? De uma casta mais suprema, né? Era um titã, filho de Urano. E ele era o deus do tempo, por isso que ele dominava todas as coisas. Então, ele era o que dominava, e é interessante porque ele devorava tudo que havia pela frente, ele devorava. Tanto coisas, como pessoas, seres humanos, e também os próprios filhos dele. Os filhos dele, quando nasciam, a esposa dele, a mitologia fala que o nome dela era Reia, e quando ela dava luz a um filho, a um deus ali, que era filho dessa divindade, ele ia lá e devorava, ele mastigava e comia esses filhos também. Por quê? Porque havia uma profecia que um dos filhos dele iria se levantar contra ele e ia destruir ele do reinado dele e que ia estar acima dele. E como ele tinha muito medo de perder esse poder, esse reinado, essa soberania, ele ia lá e mastigava tudo e também os filhos. Só que a mãe, a Reia, a mãe dos filhos, que era a esposa dele, escondeu um dos filhos quando ele nasceu. O nome desse filho era o Zeus. Você já deve ter ouvido falar, né? A gente ouve falar em filmes, a gente ouve falar, alguns de vocês devem ter até lido e estudado isso. Zeus era um dos filhos do Cronos. E esse Zeus, ele foi escondido pela mãe dele. E era interessante, uma coisa que é interessante a gente entender, né? Por isso que é bom a gente entender, porque o medo dele era deixar um sucessor. Ele não queria que ninguém sucedesse ele. Ele queria ficar reinando de forma absoluta e soberana, sem deixar nenhum sucessor. Por isso que é importante, às vezes a gente entende, né? E a gente é muito até meio ranzinza, assim, como religiosos, né? Que a gente pensa, pô, mas está falando de mitologia, tinha que falar só de Bíblia aqui. Às vezes, para escutar uma música, né? Tu não consegue escutar uma música, a gente fala música do mundo, né? Essa é uma música do mundo, eu queria saber qual é que não é do mundo, né? Qual é que não, que é a música, o secular, né? Qual é que não é desse século, né? E a gente precisa estar mais aberto para essas coisas, filme, né? Às vezes a gente aprende que não pode ver filme que não seja gospel. E na verdade a Bíblia diz que todas as coisas são puras para aqueles que são puros. E a Bíblia diz que tudo é santificado pela palavra e pela oração. Ou seja, quem tem uma vida diante do Senhor, buscando ao Senhor sinceramente, isso não está falando de gente que só acerta, mas está falando de gente que busca sinceramente o Senhor. Isso está falando do coração de cada um. Não está falando nem de assiduidade nas reuniões, nos cultos. Está falando da interioridade. Esse que está diante do Senhor e que vive esse ambiente de consagração, de comunhão, porque é isso que Deus faz conosco quando a gente começa a buscar Ele sinceramente, nos traz para esse ambiente dos irmãos. Essa pessoa começa a ganhar maturidade e condição de discernimento. E agora tudo, essa pessoa começa a entender pela pedagogia, pelo ensino de Deus. Por isso que a mitologia, ela ensina a gente. Então, tu imagina, um Deus que é o tempo, que é um titã, e que ele traga tudo. E que ele não quer deixar um sucessor. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo nos ajude nessa noite, nesse tempo, a gente entender o que Deus quer ministrar conosco. Deus tem falado essa palavra comigo já faz algum tempo, e cada vez mais, pelas notícias que eu tenho recebido de Deus, eu começo a entender o porquê que Deus tem me dado essa palavra, e eu espero que tu também entenda como que essa palavra se aplica na tua vida, tu que veio hoje aqui,
eu fui trazido hoje aqui pelo Espírito Santo. Ainda que ele tenha usado a Taena para me convocar e para compartilhar com vocês, e vocês entenderem discernimento e também aceitarem que eu estivesse aqui, é porque o Espírito Santo me trouxe aqui com uma palavra. E que essa palavra também faça sentido para ti. Sentido profundo na tua vida, naquilo que tu está vivenciando. Esse Zeus, que é o filho que foi escondido, ele casa com uma mulher, que é uma deusa também, que é mitologia, né? Chamada Tique. E essa deusa é a deusa da formosura, é a deusa da beleza, é a deusa da vaidade. E eles têm um filho, e o filho se chama Kairos. E esse filho é um filho que é um Deus, que ele tem uma agilidade que ninguém consegue pegar ele. A figura mitológica dele é um Deus que ele é jovem, ele tem os cabelos ruivinhos assim, ele tem asas nas costas e ele tem asas nos tornozelos também. E é interessante porque ele também é apresentado na imagem com uma balança nas mãos. Que é uma balança do equilíbrio e da justiça. E ele é muito ágil e ninguém consegue pegar ele porque ele tem aquelas asas ali. Então a figura é que, porque quando Zeus ele fica maior, ele pega e ele dá uma poção mágica para o pai dele, para que o pai dele possa vomitar todos os filhos, e todos os filhos começam a ganhar vida. E agora, a partir desse filho de Zeus, esse pai vai ser derrotado. Então, o tempo cronológico vai ser derrotado pelo tempo que ninguém pode medir, que ninguém pode pegar. Amém, queridos? Então, é o sentido mitológico, né? O sentido lendário desse processo. Mas, quando isso se traduz para as Escrituras, para os textos bíblicos, a gente começa a compreender como que Deus trabalhou também na mitologia, né? Como é que Deus trouxe? Porque o Kairos, que é esse tempo que se conta, é por isso que o Kairos não, desculpa. Quando eu errar aqui, vocês me corrijam. O Cronos, que é o tempo que se pode mensurar, que se pode contar, é a origem da cronometragem, do cronômetro, né? Porque tu pode contar. E é a origem também da nossa vida aqui na Terra. Então a nossa vida, ela entra num cronos. Quando a gente nasce, a nossa vida começa a ser cronometrada até o final dela. Então tem uma cronologia para nós vivermos aqui. Cada um de nós tem um tempo determinado para viver aqui na Terra. Então a gente caminha até chegar no final, que é a morte, que é a figura do Cronos, que chega no final, ele nos traga, ele nos mata, ele nos come. Mas só que acontece algo muito interessante, porque o Kairos entra na história, o Kairos invade a história. E o Kairos é o Filho que se fez carne. Ele invade a história, o verbo Jesus, ele entra na história como o Kairos agora, aquele que não se pode pegar, aquele que não se pode matar, aquele que se matar ele ressuscita, aquele que não se pode conter, aquele que não tem medo, aquele que avança. Esse é o Kairos, que invade o Cronos e muda todas as coisas. Amém, irmãos? Isso me deixa muito emocionado, porque isso deixa a gente cheio de esperança. Porque isso nos tira dessa limitação de tempo e nos coloca na eternidade. Porque isso nos faz agora, ele é aquele que vai conseguir gerar uma consciência de sucessão, uma consciência de posteridade, uma consciência, um legado geracional, um legado agora de descendência. É aquele que é o descendente de Deus, é o Filho. E que também vai gerar, pela fé, no coração da igreja, filhos que receberão o poder de serem feitos filhos e também receberão a autoridade de fazerem filhos, de gerarem filhos da fé. Amém, irmãos? Por isso que um filho é uma coisa muito importante. O filho é o Kairos de Deus. O filho, quando ele chega na terra,
Uma criança, quando ela nasce, aquela criança, ela é a figura que Deus ainda está no controle de todas as coisas. Porque o que o diabo quer é acabar com os filhos. Sempre foi assim. Ele sempre quis acabar com os filhos. Desde o início. Lá na época de Moisés, Faraó, ele mandou matar todos os primogênitos que nascessem dos israelitas, porque ele queria acabar, era um povo que estava crescendo muito. Só que Moisés, que era o filho da promessa, ele foi preservado. Isso aconteceu também com Jesus, quando Jesus, ele veio e aqueles reis magos, aqueles príncipes, vinham conduzidos por uma estrela para Israel e chegaram diante do rei Herodes e contaram a história. Herodes liberou um decreto. Qual decreto? Matar todas as crianças que fossem nascidas dos judeus. Então há uma perseguição contra a vida desde muito tempo. E hoje há uma perseguição também, só que ela é mais silenciosa. É quando a gente nega a natalidade. Hoje a gente vive mundialmente uma cada vez mais baixa taxa de natalidade. A gente cada vez mais se esforçando para ganhar tempo de longevidade e acabar com a natalidade. Porque a gente está pensando só em nós mesmos. Então a gente está procurando ter uma qualidade de vida melhor. As políticas públicas, elas vão garantindo isso. Uma qualidade de vida melhor para as pessoas que são mais velhas. E uma sugestão, e que daqui a pouco vai se tornar até legal. Em alguns países até há um incentivo legal de não ter filhos. Lá no Japão tem isso, né? No Japão tem isso, né? Né, Bianca? Essa sugestão, né? Então tem uma sugestão do inferno aí que a gente não pode ceder a ela. Porque o Senhor é o Senhor da vida, Ele é o Senhor do Kairós, Ele envia um Kairós para confundir o Cronos. O nosso problema é o tempo. E o problema de vocês como jovens é o tempo. Na força de vocês, a gente está falando para jovens hoje, os jovens estão se perdendo por causa do tempo, porque eles, na força que eles têm, eles imaginam que vão perder tempo, e que precisam ganhar o quê? Tempo. Então eles vão sendo apavorados por esse Deus, que é o próprio Satanás, irmãos. Que ele vai vindo e sugerindo na mente das pessoas, olha, não vai dar tempo. Essa é a figura da ansiedade. A ansiedade é o transtorno mental de quem quer resolver as coisas no seu tempo. A gente tem falado sobre isso, nós tivemos um fórum, né, de saúde mental que a gente falou sobre isso. Então a gente vai sendo apertado pelo tempo. Será que vai dar tempo? Ah, mas eu não casei ainda. Será que vai dar tempo de eu casar? Mas eu já tenho tal idade. É o Cronos vindo na mente de vocês. Mas eu não tive filho ainda. Será que eu vou ter filho? Vai dar tempo? Eu não tenho tempo. Eu estou ficando velho. E agora? E a idade? E o Cronos vem falando. E o Cronos vem engolindo a gente. Porque ele quer comer a promessa. Ele quer engolir a promessa. Ele quer deixar a gente apavorado. Ele quer sugerir que a gente pode controlar o tempo. E isso aí está descaracterizando a gente. Por isso que tem jovens aí achando que terminou o tempo deles e eles querem abreviar o tempo. Tem jovens acelerando o tempo deles e não estão desfrutando o propósito que Deus tem para a vida deles. Foi essa palavra eu comecei a pregar, claro que ela é muito extensa. Eu comecei a pregar nas mulheres, eu quero fazer um estudo com as mulheres em algumas quintas-feiras ali, né? Mas eu quero trazer uma brevidade aqui para a gente poder já se inserir como comunidade mesmo, né? E pensar nisso, né? Que está sendo proposto para nós nesses dias, né? Eu acho que já é uma sugestão aí para o nosso devocional já, para a gente poder falar sobre isso, né? Poder trazer uma conversa sobre o tempo, né?
E lá em Eclesiastes, vocês não precisam abrir, no capítulo 3, no versículo 1, diz que há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Então, nessa frase, tem Cronos e tem Kairos. Então, quando ele fala, quando o escritor de Eclesiastes, que eu creio que seja Salomão, ele diz, há tempo determinado, ele diz que há Kairos ou há Cronos? Cronos. Então ele diz, há Cronos determinado para todo Kairos debaixo do céu. Isso é que fala no original. Porque ele diz que há um tempo, porque Kairos e Cronos têm que andar juntos, os dois são importantes. Um não anula o outro, um serve o outro, um conecta com o outro. Então, para todo o tempo que nós temos aqui, há uma determinação de propósito, de Kairos, que é o tempo de qualidade. E Cronos é o tempo de quantidade, Kairos é o tempo de qualidade. Então, esse tempo que nós precisamos ter aqui, nós temos que desfrutar do que aqui, queridos? Nós podemos aqui desfrutar só do Cronos, vir aqui e ver que começa a tal hora e termina a tal hora. E é verdade, começa a tal hora e termina a tal hora, mas é preciso que o Kairos invada esse lugar. O Kairos tem que invadir esse lugar, tem que tomar conta de nós. Tem que quebrantar o nosso coração. O Kairos, quando ele invade, ele é o tempo determinado por Deus para um propósito dentro do Cronos. Então ele entra e ele faz a diferença, ele quebranta o nosso coração, ele ministra a nossa vida, ele fala conosco, ele transforma, é o Kairos que transforma a nossa vida dentro de um Cronos. É importante a gente ter o Kairos, o Cronos, porque nós precisamos ter as organizações, as disciplinas, a ordem, a decência, a gente precisa ter. Agora, queridos, nós temos que pedir, Senhor, envia o teu Kairos no meio do Cronos. Não para que a coisa fique desenfreada, para que a coisa fique desequilibrada, desorganizada, porque o próprio Kairos, ele tem a justiça nas mãos dele, a balança, o equilíbrio. Mas a gente não pode abrir mão, porque a gente corre o risco de ficar legalista, das regras tomarem conta da gente. E é isso que às vezes sufoca nós como jovens. Essas regras, essas delimitações, mas ao mesmo tempo elas são importantes para conter a nossa vida. Porque senão a gente fica desenfreado. E isso faz mal para nós mesmos. Porque a gente sai do Kairos, do propósito. Então, a gente precisa ganhar em Deus esse entendimento, esse conhecimento desse tempo que precisa ser obedecido, mas que tem que ser com propósito, com Kairos. É aquilo que aparece de repente, é tu estar com alguém numa relação, numa situação que acontece todos os dias, e aquele aperto de mão, aquele bom dia, que acontece todos os dias, naquele dia acontece algo diferente, porque naquele dia chegou o Kairos, através da vida da igreja, e muda a vida daquela pessoa, enche a pessoa de lágrimas, um abraço que se deu faz 20 anos que eu abraço a mesma pessoa, mas aquele dia, aquele abraço foi diferente, porque o Kairos apareceu naquele lugar. Isso não depende de nós, irmãos, isso depende do Senhor. A gente vai obedecendo o Cronos, mas a gente crê que o Senhor envia o Kairos. Muda a nossa vida quando chega o Kairos. É um olhar, é coisas muito simples, uma palavra. Aleluia. Nos tira o medo. O Cronos nos deixa com medo, só ele. Mas o Kairos, ele nos deixa livre, ele nos deixa inalcançáveis, a gente cria asas como águia, e a gente corre e não se cansa, e a gente caminha e não se fadiga.
que nós somos gente do Kairós, gente de eternidade. Nós somos os filhos de Deus que foram preservados. E nós somos preservados pela vida da igreja. Aquela mãe que preservou Zeus é a igreja que preservou o remanescente. Amém, irmãos? Aleluia, né, Lepe? Que cuidou da gente, que nos tirou dessa loucura de estar sendo morto. E o Cronos, sabe o que ele faz com a gente? Esse tempo que vai apertando a gente, faz com que a gente se torne Cronos também, porque assim como a gente pode ser o Kairós na vida de alguém, quebrantando alguém, libertando aquela pessoa dessa pressão, desse estresse do tempo, assim também a gente pode estar devorando as pessoas, enchendo de regras, delimitando, cobrando. Com os nossos filhos a gente pode fazer isso. Só Deus pode nos dar esse equilíbrio do Cronos e o Kairós, desse limite e dessa liberdade. Amém, irmãos? Aí eu queria pegar um texto ali em Atos. Aqui quando boto o óculos, acabou toda a juventude. Ficou escancarado aqui que o cara é nego velho. Para tu ver que o Edu é nego velho também. Estou te falando que não é só eu que estou aqui. Ali outra. Deixa eu ver aqui. No capítulo 1. Aleluia. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, bem no início. Esse livro que é escrito pelo médico Lucas, né? Um homem que andou muito perto de Jesus, e era um homem muito detalhista, assim, era um homem que parece que ele andava nesse Cronos, assim, cheio de regras. No evangelho que ele escreve, o evangelho que ele é bem ordenado, né? É uma literatura bem ordenada cronologicamente. E Atos dos Apóstolos também, ele é bem ordenado, assim, a caminhada da igreja primitiva. Então era um homem que parece que ele conseguia trazer esse Cronos e esse Kairós juntos, né? E aí ele escreve, eu quero ler o início aí, para a gente conversar um pouquinho aqui e orar juntos. Desde o primeiro versículo. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias, falando coisas concernentes ao reino de Deus. Viu, 40 dias. O que é isso? É Kairós ou é Cronos? Cronos, 40 dias. Tem uma organização. 7 dias, 40 dias. 400 anos. 40 anos no deserto. Versículo 3. É o 3 que eu estou, né? Não, 4. E comendo com eles, aí Jesus está ressurreto, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos dias depois destes. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será que o tempo... Olha só, aí ele começa a entrar aqui no entendimento de tempo. Mas aqui ele está falando Cronos ou Kairós? Cronos, ele está falando das eras. E agora, e os tempos que o Senhor vai restaurar e o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer o Kairós,
que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas essas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando às alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Aqui, até aqui. Então, queridos, o que acontece aqui? Aqui Jesus é morto. E quando ele morre, ele diz assim: está consumado. O que está consumado? Está consumado o propósito dentro de um tempo. Então ele está dizendo, ó, dentro da cronologia que o meu pai escolheu para mim ficar aqui, eu derramei o Kairós. E agora está consumado em todas as épocas. Jesus é o Kairós. Jesus é esse filho guardado. Jesus é esse filho que a morte, que o Cronos não pôde tragar. E ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele apareceu para aqueles que eram dele. Fica atento, querido, porque o Senhor, tu é dele, e ele vai aparecer para ti em algum Kairós, dentro do Cronos da tua vida. Tu é filho, mas fica atento, não te distrai. E aqui nesse momento ele volta agora e ele se apresenta, e interessante porque ele vem ressurreto, mas ele está ali comendo com eles, ele está ali ceando com eles, ele está ali conversando com eles. E aí quando eles se deparam com ele, imagina o nível de alegria, o nível de excitação, imagina, isso aqui eram jovens, irmãos. Isso aqui eram jovens de 15 a 20 anos, excetuando Pedro, isso aqui eram jovens. Depois eu posso explicar para vocês por quê que a Bíblia diz que eles eram jovens dentro da cidade, excetuando Pedro. E agora esses jovens, eles estão ali, e aí eles estão diante, imagina o nível de excitação, o nível de alegria, toda aquela tristeza da morte agora se transformou em alegria, e eles agora veem que é possível, mas a primeira pergunta deles, a primeira crise deles é de ansiedade. Misturando o Cronos com o Kairós. Ele diz qual é o tempo que isso vai acontecer. Como é que vai acontecer isso? E aí ele diz assim: não compete a vocês. Não se preocupem com isso. Essa palavra que tem aqui nessa noite para vocês, para tirar preocupações que tem no coraçãozinho de vocês. Tem preocupações no coração de vocês que está relacionada ao Cronos, ao tempo. Às vezes é a profissão. Será que é minha profissão? Será que eu vou ter profissão? Às vezes é o ministério. Será que eu vou ter ministério? Às vezes é um namorado, uma namorada. Será que eu vou ter? Será que eu vou casar? Não vou casar? Vou ter filho? Não vou ter filho? Eu não sei qual é a preocupação que possa estar no coraçãozinho de vocês, mas o que eu tenho convicção é que nessa noite o Senhor está dizendo: fiquem aquietados, porque eu vou procurar vocês e eu vou me derramar como Kairós na vida de vocês. E vai deixar vocês com esperança, e não desesperados. Vai deixar vocês confiantes para caminhar, e não vai fazer vocês pessoas precipitadas. Vai dar vigor e ânimo para vocês, não vai fazer vocês jovens com medo, inibidos, com necessidade de aparecer a qualquer custo, com necessidade de aceitação, tem que me achar forte, tem que me achar bonito, tem que me achar inteligente. O Kairós tira isso do coração de vocês. E vocês começam a se preocupar com outras coisas. Vocês começam a passar de jovens para adultos, para responsáveis. Isso é uma virada de maturidade. E aí ele diz: olha, não é com isso que vocês têm que se preocupar.
Porque isso aí, quem tem autoridade para isso é o Pai. Vocês precisam agora entender que o Espírito Santo, ele vai se derramar sobre a vida de vocês, e vocês vão se tornar agora responsáveis de anunciar, de ser testemunha. Essa tem que ser a preocupação de vocês. Em terem um relacionamento íntimo com Deus. Para se despir de toda essa preocupação. Sabe que outra coisa interessante também nesse Kairós, nessa figura mitológica, é que ele andava nu. Que é como se nós tivéssemos que nos despir de toda a preocupação, de todo o peso. Às vezes a gente está andando jovens e pesados, ansiosos, preocupados, nervosos, agressivos, e ao mesmo tempo com medo, tímidos. Às vezes vocês como jovens são tão inteligentes e não sabem entrar numa conversa, não sabem entrar num diálogo, não sabem discorrer um conteúdo, um tema, uma discussão de maneira equilibrada, porque estão cheios de roupagem, de preocupação, de medo, de pavor. Mas e agora? Será que eu vou dar conta? Aleluia. Aí ele diz, não é com isso, vocês têm que se preocupar, que a promessa passou pela vida de vocês. Sabe que essa ansiedade, porque veio impossível para nós, né? Isso começou lá com Abraão e com Sara. Quando o Kairós apareceu para eles, eles não acreditaram. Assim como foi muito difícil também para José e Maria acreditar no que estava sendo feito pelo Espírito Santo. Porque como é que alguém vai ter filhos se não houve relação sexual? E aí a Sara, a mesma coisa, tinha uma promessa para Abraão, mas como é que eles iam ter um filho da promessa se ela era de idade avançada e ele era de idade avançada, e ela, além de ser de idade avançada, ainda era estéril. E eles se precipitaram, tiveram uma atitude de jovens sendo velhos. Por isso que o jovem não quer dizer o Cronos. E aí ela pensou, entregou a serva dela para ter um filho, porque não entendeu que o Cronos ia chegar. Depois de 25 anos da promessa, o Cronos vai chegar. Tem promessas para a tua vida, tem um Cronos para a tua vida que vai chegar. Vai chegar, não pensa no tempo. Mas isso não se resolve nunca, é sempre a mesma coisa. Querido, o Senhor está dizendo para ti nessa noite, não desiste, continua, não desvia do caminho. Porque tem promessas para a tua vida. Tem propósito para a tua vida. E isso, a gente fala tanto isso que às vezes até parece um jargão, mas não é, é uma realidade. A promessa estava chegando para Sara e para Abraão, o começo de tudo. E isso foi caminhando e chegou até esse tempo aqui, que era o tempo derradeiro. Agora vai, sejam minhas testemunhas. Querido, a tua posição não é ter ansiedade do amanhã. O que eu vou fazer amanhã? Isso é o Cronos que está te perturbando. O amanhã basta o seu mal. Vai ser testemunha aonde tu é colocado. Busca uma transformação no teu entendimento pela renovação. Para de querer viver só os prazeres dessa vida. Porque a coisa mais prazerosa é quando esse Espírito Santo invade a nossa vida, esse Cronos entra na nossa vida e nos liberta de idade, nos liberta de aparência, nos liberta da tensão de poder dar uma resposta e um resultado. O Cronos invade a nossa vida e liberta a nossa vida. É o ano aceitável do Senhor. E essa é a minha oração, para que nessa noite a gente possa entender isso, como que o Cronos e o Kairós caminham juntos. Como é que tu pode entender a disciplina? Tu tem que ser um jovem disciplinado. Tu tem que ser um jovem cumpridor de regras. Mas tu tem que ser um jovem que tu tem que ter o teu coração livre. E sabe para quê? Para obedecer ao teu pai. Para tu poder ser filho da obediência.
E não filho dessa loucura, que será que vai dar tempo? Eu não tenho tempo, e como é que vai dar tempo? E eu preciso ganhar tempo, ou então aquilo que a gente fala, né? Não deixa que o tempo apaga todas as coisas. Não apaga, não. O tempo engole todas as coisas, o tempo mata a gente. Só que o Kairos, junto com esse Cronos, ele liberta, ele ressuscita a nossa consciência. Ele coloca a gente num lugar de responsabilidade. Eu sonho com jovens responsáveis, com jovens maduros. Mas para isso, tu tem que usar bem o teu Kairos. A gente está no limite de tempo aqui. O relógio está batendo e a gente está se encaminhando para o fim. A nossa única salvação, o único caminho, a única verdade que vai nos levar à vida é se nós entender a liberdade da qualidade do tempo. O teu tempo está tendo qualidade? As escolhas que tu está fazendo é escolhas de qualidade ou é escolhas de ansiedade? São escolhas impulsionadas pelo propósito ou impulsionadas pelo medo, pelo desânimo, pelo desespero? Aleluia. Eu quero orar com vocês. Quero convidar vocês para ficar em pé. O Senhor que enviou, que rompeu, que entrou na história. A história, até então, ela era cronologia. Quando Jesus entrou na história, Kairos invadiu a história. E aí as coisas ficaram agora confundidas. Jesus veio para confundir a história. Mas para nós que somos salvos, que somos filhos, coisas que são loucura, para nós é poder de Deus. Eu quero orar pela vida de vocês, representando jovens, que eu creio que nem sei se vai ser vocês, irmãos. Nem sei, tomara que vocês queiram que seja você, mas eu não sei. Mas o que eu sei é que Deus vai levantar na terra uma juventude madura. Uma juventude responsável, que vai ir na onde ele for levado, Jerusalém, na Judéia, Samaria ou até os confins da terra, para ser testemunha. Não é para dar testemunha, é para demonstrar, para ser testemunha nas relações. Gente madura, não é gente eufórica. Não é gente que vai lá no show e bebe e dá risada e fica eufórico e depois fica tudo com medo, dá o primeiro vento, a primeira batida de pé perto da gente, a gente se assusta. Não é esse tipo de jovem que vocês foram escolhidos para ser. Não é esse tipo de jovem, inconstante. Jovens inteligentes, brilhantes, mas que vivem altos e baixos, é gente desequilibrada. Dá uma situação, se afrouxa. Não sabe para onde está indo, não sabe de onde vem. Deus está levantando uma geração, irmãos, porque é um último tempo. É um último tempo. Jesus disse para os discípulos, quando estava no final, ele disse, vai acontecer alguns sinais, e esse sinal é que é o último tempo, e é o sinal que eu estou voltando, é o Kairos. E sabe de uma coisa? Nem eu mesmo sei quando vai ser esse dia. Cuidado. A Bíblia diz que vai vir como um ladrão no meio da noite. Cuidado. Cuidado para não ganhar o mundo todo, achar que está ganhando o mundo todo, e perder aquilo que é mais precioso. Vai testemunhar. É isso que eu quero orar para ti. Orar para que tu vá testemunhar com responsabilidade. Não é aqui que tu tem que estar fazendo papel de dizendo que é isso, aquilo, mostrando para o pastor que está bem, que prega bem, que faz. Não é isso, irmãos. Isso pode acontecer também, mas não é isso. Vai testemunhar, vai ser essa testemunha. Busca o Senhor, jovem. Busca o Senhor. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoca o nome dEle enquanto Ele está perto, jovem.
Aleluia. Vai orando a Deus aí. Vai orando a Deus, busca o Senhor. Busca o Senhor, para de perder tempo. Senhor, ajuda, Senhor, essa juventude, Pai. Ajuda a juventude dessa cidade, desse estado, dessa nação, desse continente, de toda a terra, porque eu sei que Tu és um Deus de toda a terra. A Tua palavra, o Teu Kairos, o Logos tem sido pregado em toda a terra, no tempo e fora de tempo. Aleluia, Espírito Santo, te derrama, Pai, te derrama sobre a vida da igreja. Senhor, eu tenho visto Tu te derramar sobre a vida da igreja. Eu quero clamar a Ti, Senhor, te derrama sobre a vida desses jovens, Pai. Te derrama renovando em línguas estranhas, dando palavra profética no coração, dando ousadia, Senhor, coragem, intrepidez e também equilíbrio, mansidão. Espírito Santo, não deixa com que eles fiquem brincando com as Tuas coisas. Espírito Santo, aleluia, aleluia, ora a Deus, aproveita o Kairos essa noite, não perde, não perde, jovem. Não perde, jovem, não seja mais enganado. Senhor, nós repreendemos essa noite todo espírito de engano que está lidando com sonhos, que está lidando com cobiça, que está lidando com a carnalidade e que está levando esses jovens para a perdição. Aleluia. Espírito Santo, levanta uma juventude de testemunhas, Pai, na terra. Um só, pode ser um só. Um só, Senhor, faz toda a diferença. A partir de um só homem entrou a salvação na terra. Um só homem faz uma revolução numa escola, faz uma revolução num departamento profissional, faz uma revolução num vestiário, faz uma revolução numa família. Um jovem, um menino, uma menina cheias do Teu Espírito, muda todas as coisas. Espírito Santo, nós clamamos a Ti nessa noite, Senhor. Levanta jovens comprometidos com a Tua palavra, jovens que querem estudar as Tuas escrituras, jovens que querem se envolver com oração, jovens que querem jejuar, jovens que querem se entregar completamente a Ti. Espírito Santo, eu sei que é isso que Tu tens feito, Senhor. Traz um despertamento, Senhor, nessa geração. Eu oro para que seja uma geração de testemunhas. Constrange, Senhor, constrange o coração. És Tu que convence do pecado, és Tu que pode tocar e gerar constrangimento de jovens, tantos jovens, Pai, completamente entregues ao pecado, entregues ao seu próprio prazer, entregues à sua própria cobiça. Levanta, Senhor, essa geração. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito Santo, uma geração que louva em tempo integral. Uma geração, Senhor, que vai chegando no seu trabalho com os pés daquele que quer pregar o evangelho da salvação. Espírito Santo, tira todo medo do coração dessa juventude, invade com Teu verdadeiro amor, dá palavra de sabedoria, Espírito Santo, dá discernimento de espírito, os Teus dons liberados na vida dos jovens, Pai. Jovens que vão ser os futuros pais dessa nação, os futuros pais dessa cidade, os futuros patriarcas de uma igreja moderna, Senhor. Traz esses que vêm como Abraão, como Isaac e como Jacó, que vem como Moisés, como Josué, como Samuel, como Davi, como Gideão. Espírito Santo, eu sei que é isso que Tu estás fazendo na terra. Não deixa eu ficar fora disso. Ora isso para Deus, querido. Pede para Deus aí no teu íntimo. Não deixa eu ficar fora disso. Pode ser que eu esteja ficando fora disso. Pode ser que eu esteja enganado. Pode ser que alguns traumas na minha vida estejam feito eu sair desse caminho. Eu não quero ficar de fora. Eu não quero. Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda, Senhor, a cumprir um propósito.
Em nome de Jesus, esse Kairos, Pai. Aleluia, aleluia. Ora a Deus, querido, ora a Deus. Ora a Deus, ora a Deus. Entrega o teu coração ao Senhor, confia nele. Todas as coisas Ele fará. Entrega o teu coração. Oh Espírito, Espírito, Espírito Santo, nós te adoramos nessa noite. Te engrandecemos, Jesus. Tu és tudo. Tu és tudo que a gente precisa. Não há nada que se compare à tua presença. Obrigado pelo teu amor derramado nessa noite. Obrigado, Pai, porque a gente entra nesse lugar de acomodação, esse lugar de medo, esse lugar covarde na tua presença, Pai. Mas nessa noite, nós como jovens queremos declarar que a gente aceita, Pai. Aceita essa tua visitação, Pai. Aceita, Pai, o teu encontro conosco. É um encontro, Pai, teu conosco nessa noite. Oh, Jesus, tira todo medo do nosso coração. Tira toda insegurança. Tira toda insegurança emocional, Pai. Nós nos tornamos jovens desequilibrados mentalmente. Nos tornamos jovens que não têm controle sobre as emoções, Jesus. Não queremos nos satisfazer com isso, Pai. Não queremos, Pai, ficar no mesmo lugar, Pai. Queremos avançar. Isso a gente consegue juntos, Pai. Obrigado pelas referências que Tu tem colocado do nosso lado, Pai. Obrigado porque Tu tem colocado pessoas maduras do nosso lado, Pai. Pessoas para a gente confiar, Jesus. Te agradecemos pela Tua bondade, pelo Teu amor que supera, Pai. Supera tudo aquilo que a gente pode, Pai. Te agradecemos, Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Continua orando, a gente vai louvando a Deus, mas continua orando. Continua orando, querido. Aleluia, vamos louvar o Senhor. Aleluia. Espírito de oração, te derrama, Pai, sobre a nossa vida. Espírito de oração. Descanso as minhas pálpebras, até que eu seja um lugar de visitação. Eu não darei, e eu não darei. Aleluia. Sono aos meus olhos, desperta, jovem, até que os teus olhos, Santo, eles Tu és santo. encontrem o lugar, e eu não darei. Descanso as minhas pálpebras, até que eu sei esse lugar. Oh, se fendesse os céus, oh, se descesse aqui. Aleluia. Oh, Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Tu tens cuidado desses jovens, Senhor. Se fendesse os céus, oh, se Tens cuidado, descesse Senhor. aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada. Eu quero estar, eu quero estar, eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar, que eu não precise sair, é só você ficar. Eu quero estar nesse lugar,
permanecer nesse lugar até me tornar esse lugar que eu não preciso sair da o derramamento do Espírito Santo, né? Ele não precisa ser extravagante, ele não precisa ser algo aparente como foi. Ele precisa ser profundo e deixar a gente fervoroso internamente. Amém, queridos? E é isso que eu oro pela vida de vocês, mas na verdade vocês são só uma figura, né? Porque quem vive no Cronos não se limita ao quantitativo, né? Então tudo que ele ministra naquilo que ele está vendo, ele se expande, né? O tempo não segura ele, o Cronos não segura ele. Ainda que ele esteja limitado ali, né? Porque ele é um ser humano, ele está limitado ali, ele tem que obedecer. Mas a consciência dele, ela não se limita, ele vai para qualquer lugar, ele vai para qualquer país, ele consegue voltar no passado e entender como é que foi, ele consegue se lançar no futuro. Então, quando eu oro aqui, quando a gente ora, a gente está orando para algo muito maior do que aquilo que a gente está vendo aqui. Amém, queridos? Então agradeço a Deus pela vida de vocês, por essa noite. A gente poder bater um papo aí, conversar um pouquinho e sair daqui com mais esperança ainda. Eu entrei aqui com esperança, mas eu saí daqui com mais esperança ainda. Graças a Deus. Amém. Palavra poderosa para a gente sair, finalizar a semana, né? A semana se finda no sábado, né? E a gente já começar essa próxima semana com esse desejo, né, no nosso coração, da gente começar a viver esse kairós de Deus na nossa vida, né? Como os jovens, daqueles que escolhem perder a sua vida para viver o kairós de Deus. Amém? Fica com a gente para finalizar. Quem está aqui presencialmente também, a gente vai ficar aqui um tempinho e a gente se encontra amanhã. Deus te abençoe. Vem, Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar. Ei, com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Ei, e fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Então vem e abraça. Vem e abraça-me. Oh, vem e abraça. E agora? 1, 2, 3, vai! Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Todo dia é dia. Eu conto segundos só pra te encontrar. E quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Vai diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Mais uma vez, vem, Senhor, ei, enche neste lugar. Vem, enche. Vem, Senhor, enche neste lugar. Ei, com tua glória, com tua glória, com tua glória.
tua glória. E fala-me, fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. E agora, e agora? Vem, abraça alguém aí. Abraça alguém aí. Vem, abraça alguém aí. Abraça. Vem, agora sim, agora sim. Sai do chão, vai. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Ei, eu conto segundos só pra te encontrar. E quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Vai diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Ei! Ei! Aham! Mais uma vez! E quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Última vez, vai! Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular,